Olá, professor. Vamos dar início à finalização do nosso projeto da disciplina de transferência de calor. Bom, começando pela demanda de trocador de calor no condensador, a gente tem as nossas condições de entrada para encontrar a nossa demanda. Daí a gente consegue encontrar a temperatura média do fluido interno na tubulação e no ambiente, usando a expressão abaixo da temperatura média logarítmica. Daí a gente vai calcular o balanço de energia e o coeficiente de trocador de calor. A gente estima os coeficientes de trocador de calor, a gente acha ele e vê que ele está um pouco abaixo, né? A conversão interna, o fluido está condensado e o coeficiente é muito elevado no processo de mudança de fase, por causa da baixa resistência térmica. Daí a gente, como o livro coloca ele numa tabela de 100 a 20 mil, a gente adota ele por 10 mil e encontra a nossa temperatura mais adequada. Que a partir daí é possível encontrar a convecção externa. A gente usa o auxílio do ES e consegue o nosso resultado. Bom, aí a partir daí a gente também consegue encontrar a transferência por radiação, né, pela fórmula abaixo e com auxílio também do ES. E dito isto, a gente conclui que uma alternativa interessante para que o trocador de calor fosse mais eficiente é reduzir a resistência do material que troca o calor, como também poderia aumentar a área externa do trocador de calor. Isso poderia ser feito adicionando aletas. Bom, com relação às condições de contorno, por volume de controle, a gente define o valor de K e R como constante. Aqui ele está mais resumido, deixei completo, por conta do tempo, eu deixei completo no relatório. Mas a gente entrega ele duas vezes. E em relação a R, daí a gente aplica nossas condições de controle e consegue encontrar a equação geral da temperatura em função do raio. Com ela a gente consegue plotar o gráfico e tirar algumas conclusões. O gráfico mostra que o aumento do raio, a temperatura diminui, apesar de ser bem pequena, devido à espessura do tubo, que também é muito pequena. Isso ocorre porque o fluxo de calor ocorre de dentro para fora do tubo, visto que a transferência de calor também ocorre de um meio mais quente para um meio menos quente. Agora o cálculo da resistência térmica. A gente tem uma associação de resistências, sendo duas em séries e duas em paralelo. Temos abaixo a relação das nossas quatro resistências e substituindo no ES a gente encontra todas as quatro. Daí é possível calcular o coeficiente global de transferência de calor. Primeiro a gente encontra a nossa resistência equivalente pela associação. Com ela a gente consegue encontrar a nossa resistência total e daí é possível calcular o global. Agora, considerando as aletas existentes, sendo uma em formato de um pino, a gente consegue calcular a área delas. E como também consegue calcular a área da base. Aí em seguida a gente encontra a área total. Aí com isso a gente consegue substituir os valores e encontra o M, como também o nosso LC. E com esses valores é possível encontrar a eficiência de uma aleta. E partindo daí a gente encontra de um conjunto de aleta. Com isso a gente recalcula a resistência e o nosso coeficiente global. Aqui mostra nosso coeficiente global. Agora, para a gente encontrar a efetividade do conjunto de aleta, a gente deve calcular a transferência de calor do condensador com e sem a aleta. Que aí a gente faz a relação de um pelo outro, divide um pelo outro e encontra a nossa efetividade. Encontrando a efetividade, a gente vê que é menor do que 1, que indica que a aleta age como uma instalação. Ocorre quando o material tem baixa condutividade térmica, é usado. Contudo, a transferência de calor do condensador
com as aletas atende à demanda. Mas a gente pode afirmar que essas aletas melhoram sim o trocador de calor do condensador em questão. Bom, agora as aletas como disco, de acordo com o caso 10. A gente calcula a resistência térmica do conjunto de aletas considerando o fluxo bidimensional. A gente tem aqui os valores da nossa resistência e a partir delas a gente consegue encontrar o nosso global. Aí para saber se o tubo em conjunto com as aletas possui aquecimento com temperatura uniforme ao longo do espaço, a gente calcula o BO em relação ao U para o K de 399. Aí a gente tem que o nosso BO ele é menor do que 1. Então a gente tem um aquecimento uniforme no condensador ao longo do espaço. Agora, considerando as aletas como tendo uma capacitância térmica desprezível, a gente consegue saber o tempo que leva para a temperatura de condensação. A gente consegue chegar nessa temperatura de condensação. A gente substitui os devidos valores e encontra, e com as temperaturas, essa temperatura encontra o nosso tempo. Daí a gente parte para o número de Reynolds e de Prandtl, que a partir deles a gente consegue encontrar o número de Nusselt na parte externa. E assim também encontramos o coeficiente de convecção externa, como também a quantidade de calor. Agora, para o coeficiente de convectividade externo, a gente considera o arranjo de tubo de um fluxo tubular alinhado e dá a temperatura de entrada. Assim a gente consegue encontrar a velocidade do escoamento e a partir dela a gente encontra o Reynolds para a velocidade máxima. Aí para a superficialidade do ar será uma função de temperatura média que a gente encontrou. Com ela a gente aplica no ES e a partir daí a gente tem um arranjo geométrico do condensador para encontrar o Nusselt, que vai ser por essa expressão dada. Daí, para a gente encontrar o C1, o M e o C2, a gente vai para a tabela anexada de filas de tubos de NF igual a 15. Aí, se a variação da temperatura do fluido for grande ou é significativa, pode resultar na variação das propriedades de temperatura de entrada. Aí a gente tem o fator de correção C2. Bom, a partir daí, a gente encontra o número de Nusselt, que também daí é possível encontrar a transferência, coeficiente de transferência de calor externo, e daí a gente recalcula o U e encontra o calor resultante. Já para o escoamento externo, a gente tem que saber se ele é laminar ou turbulento através do número de Reynolds. A gente encontra a sua propriedade no ES e aplica na fórmula. Como o LD é maior ou igual a 10, a gente tem que plenamente desenvolvido. E daí a gente tem um número de Nusselt para um líquido saturado e vapor saturado. Daí a gente encontra o coeficiente de transferência também de calor também para o líquido saturado e para o vapor saturado. Aí o calor resultante, o Rayleigh e o Nusselt. A gente tem que primeiro recalcular o U e encontrar o calor resultante para o líquido saturado e depois para o valor saturado. Aí a gente tem que o valor que mais se aproxima é o de líquido saturado, mas ainda há uma diferença. Aí a gente parte para encontrar o número de Rayleigh, que a gente tem essa propriedade de entrada. Aí com ela a gente tem o Rayleigh para um cilindro horizontal e a partir daí é possível encontrar o número de Nusselt médio. Aí a gente pega as propriedades no S e aplica na expressão. Aí para o coeficiente de convecção externo médio, a gente substitui os valores que a gente encontrou e daí recalcula o global e a taxa de calor resultante. Daí a gente tem que o coeficiente de
convecção externa, que nos retorna um trocador de calor, mais próximo da demanda. É o coeficiente de convecção externa medido pelo método de feixe de tubo. Aqui o erro nas estimativas se dá por conta de termos considerado um cilindro maciço ao invés de um tubo. Agora, condensação interna em tubos. A gente tem a propriedade do refrigerante na entrada do condensador e a partir daí a gente pega a velocidade do escoamento, calcula a velocidade do escoamento e o número de Rayleigh. Como o Rayleigh ficou menor que 35.000, a velocidade é baixa, a gente utiliza a equação 10.46 do livro, adotando C como 0.555. A gente calcula o calor de vaporização e pega as propriedades do refrigerante na saída do condensador. A gente utiliza o S para encontrá-las. Aí com elas a gente consegue encontrar o número de nus e com ele a gente compara os VOD com os valores encontrados, tanto para o vapor saturado quanto para o líquido saturado. Aí para o coeficiente global para o trocador de calor com a letra, a gente considera sem o fator de deposição. A gente considera como se fosse projetado. Daí a gente tem os nossos valores de entrada, calcula ele pela forma geral e depois a gente tem o nosso coeficiente pela forma específica, considerando a área. Aí a partir daí a gente consegue encontrar a temperatura média logarítmica. A gente usa uma temperatura de saída do ar, daí a gente encontra o ΔI e o ΔII e deles a gente encontra a nossa temperatura média. A gente substitui daí a gente substitui e encontra o nosso Q. O CQ com a temperatura média entre a entrada e a saída do condensador, a gente coloca os valores no ES para encontrá-lo. Daí, para o ENUT, a gente tem um calor específico do nosso fluido para um Q de 2100. Com isso, a gente consegue encontrar o nosso CQ. Aí a capacidade calorífica, pela combinação do balanço solar e energia, a gente encontra abaixo. E assim é possível encontrar o NTU. O livro sugere, e a gente considera o tubo como escoamento cruzado com ambos os fluidos não misturados, que o CR fique de 0 entre 0 e 1. Aí daí a gente utiliza a equação 11.32 dada pelo livro. Assim a gente encontra a nossa transferência de calor do condensador. Como também é possível encontrar a transferência máxima dada pela relação. O método de Newton na transferência não atende o fluxo de calor demandado, e o método na temperatura média logarítmica, com a temperatura estimada, consegue atender. Já o método que considera todas as condições resultou em uma transferência de 10.400 watts. Bom, é isso, professor. Desculpa, um vídeo muito grande e era muita coisa. Tentei resumir o máximo e eu agradeço pela atenção.